Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, onde você estiver, tá? Queria te convidar nesse dia de hoje, tá? Para você estar entrando aí nessa live juntamente comigo, para você ouvir aquilo que Deus tem para falar na sua vida, tá? Para você. E eu estava aqui pela manhã e o Senhor mandou, através do Espírito Santo de Deus, Deus me deu uma revelação aqui na palavra e pediu para eu trazer essa mensagem, essa reflexão para a vida de vocês, tá? Tem muitos pais de família aqui nas minhas redes sociais, tá? E Deus, Ele quer falar com vocês, tá, irmãos? Peço que você que for entrando, se você puder compartilhar, tá, irmãos? E escuta a palavra de Deus, escuta o que Deus quer falar com você, tá? E hoje vamos falar um pouco sobre a salvação da família, tá? E para a gente falar sobre isso, nada melhor do que a gente ir para o começo de tudo, tá? E um dos personagens, né, que a Bíblia mais fala sobre salvação de família foi Noé, tá? Então vamos ler o que a Bíblia nos fala, irmãos. Livro de Gênesis, Gênesis que significa início, princípio, tá? Início de todas as coisas. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 11, tá? Eu vou ler o 8. Eu vou ler o 11 e depois eu vou ler o 8 para vocês compreenderem, tá? E a terra estava corrompida diante de Deus, e estava cheia de violência. E Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E o fim de todas as coisas perante a mim chegou, porque a terra está cheia de violência, os homens, eis que eu destruirei juntamente com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de cípite, e faz o compartilhamento da arca, e reveste-a de betume por dentro e por fora. No versículo 8 até o 9 diz: Mas Noé achou graça aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. E estas são a geração de Noé. Ele era um homem justo, sem mácula em sua geração, e Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Até aqui, irmãos. Observe que desde o início, tá? Desde o começo de todas as coisas, o propósito de Deus é família, tá? Observe que Deus criou primeiro Adão, tá? E depois ele cria Eva para ser a sua ajudadora e para se multiplicar também, tá? E a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, tá? Para dar continuidade àquilo que Deus criou, tá, irmãos? E observe que a palavra do Senhor nos fala que depois que Adão e Eva, que Eva come daquele fruto, que Adão também come, os dois caem, e aí começou a vir o pecado sobre a terra. A Bíblia diz que a iniquidade, irmãos, foi aumentando cada dia mais, o pecado foi aumentando cada dia mais sobre a terra, e eles não estavam mais andando nos caminhos do Senhor, tá? Estava seguindo seus próprios desejos carnal, estava vivendo a sua vida, não estava nem aí para a voz de Deus. E a palavra do Senhor nos fala que o próprio Deus fala que o seu espírito não iria mais contender com os homens, porque o seu espírito é imortal. E a Bíblia diz que Deus olha para a terra, irmãos, e vê aquela imundícia sobre a terra. As pessoas zombando, as pessoas não estavam dando importância à voz de Deus, não estavam andando nos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz que Deus disse que Ele iria destruir todo aquele povo porque eles tinham saído dos propósitos de Deus, tinham deixado de dar ouvidos os mandamentos de Deus, aquilo que Deus fez. E aí a Bíblia diz que Deus olha para a terra, irmãos, e só veio um justo sobre a terra naquela geração, que era Noé. E a mensagem, irmão, de hoje
tá? É sobre família, tá? E Deus, ele quer me ensinar e quer te ensinar a você ser um ótimo pai, uma ótima mãe, tá? Para você poder salvar a sua família dessa geração. Observe que aquelas pessoas que foi destruída pelo dilúvio, todas aquelas pessoas, irmãos, tinham filhos, tinham suas esposas, mas porém não andava nos caminhos do Senhor e não era obediente à sua palavra. Ele seguia suas próprias ideias, vivia sua própria vida, e eles achando que estava super normal. E observe que o Senhor olha para a terra, em meio àquela geração corrompida, Noé estava sempre com seus ouvidos atentos para escutar a voz de Deus, e ele designou e não ser desobediente à voz de Deus e não se contaminar no meio daquele povo. Agora imagine a dificuldade que Noé não teve em não se contaminar, em não fazer as coisas igual que aquele povo fazia, irmão, naquela época. Tudo isso para ser obediente à voz daquele que o criou. O povo fazendo tudo às suas vontades e Noé lá seguindo os caminhos do Senhor, sendo obediente. Aí a Bíblia diz que Deus olha para a terra, irmãos, e não vê um justo, apenas um, que era Noé. Se você observar nos dias de hoje, o que mais tem destruído, tá? São famílias, pessoas se descasando, famílias sendo destruídas, filhos indo para drogas, filhos indo para o tráfico. Por quê? O pai, irmãos, tá? Quando eu falo pai, eu me refiro pai, mãe. Eles são um grande espelho para os seus filhos, tá? E a forma como os pais vivem diante dos seus filhos, ou vivem diante de Deus, vai ser um grande espelho, vai ser uma grande reflexão para a vida dos filhos futuramente. E hoje em dia a gente vê que muitos jovens entram para o tráfico, entram para as drogas, justamente porque os pais, tá? Não generalizando, tem muitos pais hoje em dia, irmãos, que já têm saído do propósito de Deus, tá? A maioria não sabe mais como lidar com seus filhos, tá? E já tirou a disciplina, já tirou a correção. E a Bíblia diz que o pai, ele disciplina o seu filho, ele tem que disciplinar o seu filho. Os pais de hoje, eles não sabem mais como criar os seus filhos. Eles criam seus filhos de todo jeito. E aí o mundo, ele abraça. O mundo, ele abraça os filhos, porque a maioria não tem tido sabedoria e não tem sido obediente a Deus para escutar a voz de Deus e saber cuidar da sua família e saber criar os seus filhos e o principal, salvar a sua família. Então o Senhor me trouxe aqui hoje para falar sobre salvação de família, tá, irmãos? Aí a Bíblia diz que Deus chama Noé, Noé, eu olhei para a terra, Noé, e só vi você que estava sendo obediente a mim. Aquelas outras pessoas tudo se corromperam. Então eu vou designar algo para você fazer, para que você possa dar continuidade àquilo que eu criei. Aqueles que foram desobedientes, que não andaram nos meus caminhos, eu vou destruir. Tanto aves como animais, como todo ser vivente que vive sobre a terra, eu vou destruir. E a Bíblia diz que Deus chama Noé, fala: Noé, constrói uma arca. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Noé não sabia ainda dos propósitos de Deus. Deus não tinha falado com Noé: Noé, constrói a arca que eu vou salvar você, eu vou salvar a tua esposa, eu vou salvar os teus filhos, eu vou salvar a mulher dos teus filhos. Noé não sabia de nada, irmãos. E a Bíblia diz que Noé era obediente à voz de Deus, e Noé começa a construir a arca sem menos saber o propósito de Deus. E o Senhor, ele te convida, irmãos, a você a ser obediente ao Senhor, mesmo se você não entendendo os propósitos de Deus, mesmo sem você ainda não saber o que é que Deus tem para fazer na sua vida.
assim como foi na vida de Noé. Deus não tinha falado com Noé que Deus ia salvar ele. Deus apenas chamou Noé: Noé, constrói a arca. Aí a Bíblia diz que Noé, irmãos, é obediente. Noé começa a construir aquela arca. Agora observe que no meio daquela geração, apenas um, irmãos, era obediente. Imagine uma geração corrompida, uma geração que estava afastada dos caminhos do Senhor, que não estava nem aí para a voz de Deus. Agora imagine Noé vivendo no meio daquela sociedade, juntamente com sua família, com seus filhos, e aquelas pessoas que estavam vivendo a sua vida, olhando para Noé, eu creio que zombando. Está lá Noé sendo diferente no meio daquela sociedade, Noé fazendo a diferença no meio daquela sociedade. E aí vem Deus e manda Noé construir a arca. Agora imagine uma terra seca que nunca tinha chovido, não tinha água. E Noé sendo separado, Noé não se contaminava com aquele povo. Noé não fazia as mesmas coisas e práticas que aquele povo fazia. E aí agora vem Deus e manda Noé construir uma arca. Uma arca com 150 metros de comprimento e 25 de altura e 15 metros de largura. Imagine, irmãos, uma arca onde caberia várias toneladas de peso de animais. E aí a Bíblia diz que está lá Noé construindo aquela arca. Imagine aquele povo zombando de Noé, o povo dando risada de Noé. Noé lá construindo a arca, sendo obediente o que Deus tinha mandado, designado ele fazer, e o povo dando risada porque não entendia os propósitos de Deus na vida de Noé. Assim essa geração, irmãos. Para você, hoje em dia, você poder salvar o teu filho, para você poder salvar a tua família, você precisa ser obediente primeiramente à voz de Deus. Você tem que viver uma vida diferente do que essa sociedade vive, do que essa sociedade quer que você viva, e você ser obediente ao que Deus manda você fazer. Porque eu creio que quando você despertar, quando você sentir de Deus e você ver que você não tem sido um bom pai para o seu filho, você não tem sido uma boa mãe para sua filha, você vê que você não tem andado nos caminhos do Senhor, você não tem sido obediente, e você vê que os seus filhos dentro de casa talvez estão vivendo uma vida de reflexão que você mesmo colocou para elas, você vai ver que você está afastado, que você precisa entrar no caminho para que o Senhor possa concluir o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Não vai ser uma tarefa fácil, porque a gente sabe que ser obediente ao que Deus manda é andar na contramão do mundo. Noé está andando na contramão do mundo. Olha só que aqueles povos estavam fazendo tudo ao contrário do que Deus estava mandando. E Noé lá construindo a arca. E aquele povo dando risada, debochando. Que esse louco construindo essa arca, nunca caiu uma água sobre essa terra. Nenhum mato tem sobre essa terra, e esse homem construindo uma arca de 150 metros. Como é que essa arca vai flutuar sobre a terra? Será que o vento vai suspender ela se nunca choveu? Assim é nessa geração, irmãos. Para você salvar a sua família, você precisa ser obediente à voz de Deus. Não é uma tarefa fácil, tá? Não pense que foi fácil para Noé. Noé lá construindo aquela arca sem menos saber, sem menos entender o que é que Deus tinha preparado para ele. Talvez você não esteja entendendo ainda porque Deus ele está te levando para a casa do Senhor. Porque Deus está te levando para você conhecer os propósitos de Deus. É porque Deus ele quer salvar você, irmãos. Porque Deus ele quer te livrar dessa geração. Deus ele quer te livrar da condenação que está por vir. Deus ele quer salvar a sua esposa, os seus filhos. Mas isso depende de você, irmãos. O que Deus tem de fazer, Ele já fez, Ele enviou seu filho. Agora depende de você. Observe que Deus manda Noé fazer e Noé, em obediência, ele constrói. Ele começa a construir a arca. E a Bíblia diz que a arca ela fica pronta. Aí agora a Bíblia diz que Deus manda Noé
colocar macho e fêmea de todas as aves, de todos os animais dentro da arca. E a Bíblia diz que Deus fala com Noé: Noé, agora tu entra. Entra tu, a tua esposa, os teus filhos e a mulher dos teus filhos. Eu imagino agora, irmãos, Noé olhando para aquela arca construída. E Noé começando a entender o que é que Deus já queria fazer. Até então, logo no começo, Noé não estava entendendo nada. Porque Deus estava mandando construir aquela arca. E quando Deus manda os animais entrar, as aves entrar e ele entrar, Noé começa a entender que Deus iria destruir aquela geração que não estava sendo obediente à sua palavra. E aí agora Noé começa a entender os propósitos de Deus. E Noé começa a entender que valeu a pena ser obediente à voz de Deus, sem menos entender o que é que Deus tinha para fazer. Talvez agora você não esteja entendendo nada, mas lá na frente você vai entender, irmãos. Não é fácil ser obediente, tá? Não é fácil ser obediente. Ainda mais a gente ser obediente quando a gente ainda não compreende os propósitos de Deus. Não é fácil. Porque quando a gente está vendo as coisas, tá? Com nossos olhos carnais, é muito fácil, irmãos. Agora é difícil a gente andar no mar, tá? E ter fé para não afundar. Assim como foi na vida de Pedro. Pedro vem, anda sobre as águas e Pedro está indo. Quando Pedro vira o pescoço para o lado, a Bíblia diz que ele afunda, irmãos. Pedro tirou a atenção de Jesus. Pedro desviou a sua atenção e ele acabou afundando. Ele falou: Senhor, socorre-me. Então, irmãos, para você salvar a sua família, tá? Para você ser um bom pai, ser um bom filho, para você ser uma boa esposa, para você salvar a sua família, você precisa estar na dimensão espiritual e em obediência a Deus. Pode ter certeza que Deus ele quer salvar você, a sua esposa, a sua família. A Bíblia não diz, irmãos, que os filhos de Noé eram obedientes. A Bíblia não diz que a mulher dos filhos de Noé era obediente. A Bíblia só fala de Noé, um justo que estava no meio daquele povo. Mas a Bíblia diz que pela causa da obediência de Noé, Deus salvou a sua mulher e a mulher dos seus filhos e seus filhos. E entraram para dentro da arca. Observe que lá dentro eles estão em segurança. A Bíblia diz que Deus ele manda Noé entrar os seus filhos e fecha por fora. Agora imagine, irmãos, aquelas pessoas que zombavam de Noé. Noé ali, aquele louco, construindo uma arca de 150 metros, construindo, todo dia trabalhando naquela arca, e as pessoas passando, zombando dele. As pessoas incrédulas, que não entendiam os propósitos de Deus, que decidiram viver suas próprias vidas. Imagine aquele povo depois que vê Noé entrando para dentro da arca, e aí a Bíblia diz que veio o dilúvio. Imagine agora o que não passou na mente dessas pessoas em ver aquele dilúvio, em ver chover sobre a terra, em ver que a arca estava fechada pelo lado de fora, onde Noé não poderia abrir. Porque eu creio que se aquela arca tivesse aberta pelo lado de dentro, quando aquelas pessoas batessem na porta: Noé, me ajuda, abre a porta, nós estamos perecendo aqui, as águas estão aumentando, nós vamos morrer afogados, nos ajude, abre a porta. Eu creio que Noé ia abrir aquela porta, irmãos. Mas a Bíblia diz que Deus ele fecha por fora. Ou seja, Noé, o que eu tinha de fazer eu fiz, tá? Você foi obediente a mim, tá? E eu estou zelando pela minha palavra, tá? Eu vou salvar você, eu vou salvar sua família. Mas os desobedientes, eles vão pagar pelo preço da desobediência. E a Bíblia diz que Deus fecha por fora. E a Bíblia diz que veio o dilúvio, 150 dias chovendo. A Bíblia diz que a arca, irmãos, cobria a água, cobria todo o pico. E a Bíblia diz que passaram-se um tempo, a chuva diminuiu, e a Bíblia diz que a arca é aberta. E aí sai Noé, os animais, a sua família, e aí eles começam. Noé, a Bíblia diz que depois que Noé sai da arca, Noé oferece um holocausto em agradecimento a Deus por Deus ter salvado a sua família.
E Deus, Ele trouxe essa palavra aqui, irmãos, para você refletir, tá? Porque tem muitos pais aí que não têm tido mais esse discernimento, tá? Os filhos estão na droga, nas cachaças, no tráfico, e eles não sabem mais o que fazer. Tudo que você tem que fazer é ser obediente, irmãos. Tudo que você tem que fazer é simplesmente ser obediente e andar nos propósitos de Deus, tá? Não vai ser uma tarefa fácil, tá? Não é fácil para ninguém, irmão, ser obediente a Deus, tá? A mesma geração que zombava, que criticava, tá? Que não entendia os propósitos de Deus há 2000 anos atrás, essa mesma geração de hoje, irmãos, tá? Andar na contramão do mundo não é fácil, tá? As pessoas zombam, as pessoas criticam, tá? As pessoas diz que você quer ser o santarrão, tá? As pessoas falam várias coisas, irmãos, porque elas ainda não estão dentro do propósito, tá? Então elas veem as coisas da forma que a sua mente carnal ela pensa, tá? Então a sua mente não está voltada para a palavra de Deus, não está voltada pelos mandamentos. Então muitas mães, muitos pais de hoje querem que Deus salve o seu filho, quer que Deus liberte ele da droga, da cachaça, quer que Deus liberte o marido. Mas a pergunta é, o que você tem feito? Será que você tem sido obediente à palavra de Deus? Será que você tem seguido os mandamentos de Deus? Ou você está como essa geração aí que diz que apenas ter Deus no coração basta? Deus no coração todo mundo tem, né? Ninguém vai dizer que tem um diabo, né, irmãos? Mas a Bíblia diz que vós me honrais com a boca, mas o coração está longe de mim, tá? O problema não é você abrir a boca e dizer que tem Deus. O problema é você seguir o que Ele manda, tá? Essa é a dificuldade dessa geração. Essa foi a dificuldade da geração onde Noé estava enfrentando ali, tá? Foi ser obediente a Deus. E eles pagaram um grande preço, irmãos, tá? E Noé também teve uma grande recompensa por ele ser obediente, tá? Deus salvou sua família pela obediência de Noé. Vale a pena ser obediente, irmãos, tá? Vale a pena pagar o preço. Vale a pena as pessoas te humilhar, vale a pena as pessoas te desprezar, tá? Vale a pena as pessoas te caluniar por elas não entender o propósito de Deus, tá? Vale a pena, irmãos. Deixa as pessoas te chamar de louco, deixa as pessoas dizer que você é intolerante, que você não respeita a religião do próximo, tá? Que você, depois que você está indo para a igreja, você mudou, você não vem mais aqui em casa, você não faz isso, você não faz aquilo. Observe que a maioria dos jovens que está nessa vida, tá? Eles tentam sair da vida errada, mas o pecado ele prende, tá? No mundo espiritual, as pessoas que andam na prática do pecado estão presas, tá? E Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E os judeus falaram: Senhor, nós não estamos presos, nós somos livres. Por que disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Jesus diz: não estou falando dessa liberdade carnal aí que vocês estão andando para cima e para baixo, estou falando do pecado. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E lá embaixo a gente vê que Deus traz uma revelação para a vida deles. Vós, ele dizia que tinha Deus, que servia a Deus, mas Jesus falou: vós sou do vosso pai, o diabo. Porque o diabo ele foi homicida desde o princípio. Por que vós quereis me matar? Só porque eu falo a verdade. Então ele estava na prática do pecado, ele estava achando que estava livre carnalmente, mas espiritualmente estavam presos. Assim são esses jovens aí, que está no tráfico, está na droga, está fazendo roubo. Maridos que não conseguem largar o adultério, que traz sua esposa. Esposas que não conseguem mais ter um vínculo com seu esposo, traz seu esposo. Estão na prática do pecado, irmãos, estão presos espiritualmente. E a carne te proporciona prazer, tá? É aí que está o problema. Porque no momento você acha bom, você acha prazeroso, mas isso vai te custar muito caro, tá, irmãos? Vai te custar muito caro.
E a palavra do Senhor nos fala de uma mulher sirofenícia, tá? Onde ela era uma mulher grega, romana. O seu povo não se dava com o povo judeu, tá? E ela diz que ela está se deparando com uma situação difícil na vida dela. Uma mulher onde tem perdido seu esposo e a sua filha se encontra altamente demoniada. A Bíblia diz que ela ouviu pela região falar que tinha um Jesus que libertava, tinha um Jesus que curava, tinha um Jesus que libertava os cativos, aqueles que estavam presos. E aquela mulher, ela tem o discernimento de ir atrás de Jesus. Observe que aquela mulher grega, ela servia um povo pagão, tá? Ela não cultuava a Deus, ela servia a deuses pagãos. Mas ela viu que aqueles deuses não poderiam fazer nada por ela naquele momento. E ela disse que a notícia se espalhou por todo canto e a Bíblia diz que ela decide procurar Jesus. E Jesus está lá e ela diz que quando ela vê Jesus, a Bíblia diz que ela vem pedindo socorro. Senhor, socorre-me. A minha filha está altamente endemoniada e todo dia ela dá gritos, espuma pela boca e eu não sei mais o que fazer. Observe que a filha está em casa, encamada, e ela deixa a sua filha em casa e vai atrás do socorro. O socorro ela encontrou onde? Em Cristo Jesus. Observe que a sua filha, por ela estar endemoniada, a sua filha ela não iria conseguir ir até Jesus. Mas a sua mãe, ela estava livre. Deus deu a liberdade a ela para ela ir buscar Jesus. E talvez você pai, você mãe, talvez você não tenha esse discernimento. Seu filho está nas drogas aí e você não tem o discernimento de buscar a libertação pelo seu filho. O seu marido está na cachaça e você não tem o discernimento de buscar a libertação pelo seu marido. E qualquer problema que você estiver enfrentando, Satanás, irmão, ele cega a nossa visão espiritual. Ele só faz a gente olhar para o mundo carnal, tá? Mas ele não faz você ver que Jesus é a solução para todo o seu problema. Aquela mulher naquele momento, ela teve o discernimento que aquilo ali não era uma coisa carnal. Ela sabia que aquilo ali era uma coisa espiritual. E coisas espirituais só resolve, irmão, quem anda em espírito. E naquele momento só Jesus poderia libertar aquela jovem daquele espírito imundo que estava sobre a vida dela. E aquela mulher, uma mãe, vendo a sua filha se deparada naquela situação, a Bíblia diz que ela começa a clamar: Senhor, me ajuda. E Jesus disse que ele não veio, ele não é bom tomar o pão do filho e dar para os cachorrinhos. Jesus ele estava dizendo que primeiro ele precisava mostrar para quem ele veio, que era para o povo judeu, para que o povo judeu acreditasse que ele era o Messias, o enviado de Deus. Aí a Bíblia diz que aquela mulher ela persiste, ela implora: Senhor, socorre-me. E a Bíblia diz que lá no finalzinho, no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 15, diz que Jesus fala com ele: a mulher, grande é a tua fé, pode ir para casa, a tua filha já está liberta, a tua filha já está curada. E quando ela chega em casa, irmãos, a sua filha está lá de pé, livre, liberta, para a honra e glória do Senhor Jesus. Observe que aquela mãe, ela teve o discernimento de buscar ajuda para sua filha, tá? Ela não ficou em casa esperando aquele demônio sair por vontade própria. Ela não ficou em casa esperando o filho ir para a igreja, o filho que está no tráfico ir para a igreja. Ela não ficou em casa esperando o filho que está na droga ir para a igreja. Ela não ficou em casa esperando o marido que está na cachaça, que gasta seu dinheiro todinho com cachaça, não faz mais nada da vida a não ser estar na porta de vento. Ela não ficou em casa com os braços cruzados esperando. Ela foi atrás de quem podia resolver. Assim essa geração, irmãos. Seja um espelho para o seu filho, tá? Tenha discernimento, saiba cuidar do seu filho, saiba cuidar da sua família, tá? Deus ele preparou esse momento, essa manhã, para que você venha refletir, tá? Será que você tem tido discernimento para cuidar da sua família? Será que você tem tido visão espiritual da parte de Deus para poder cuidar da sua família,
zelar da sua família, ser um bom pai, ser uma boa esposa, buscar a libertação pela sua família? Ou você quer que Deus faça aquilo que é para você fazer? O que Deus tem para Ele fazer, irmãos, Deus vai fazer. Mas o que é para você fazer, é para você fazer, tá? Não espere Deus fazer aquilo que é para você fazer, tá? Quando Jesus diz, vinde a mim, Jesus ele te chama, mas a decisão de ir até Ele é você. Jesus ele não força ninguém a nada. Jesus ele não obriga ninguém a nada. Jesus diz na sua palavra que Ele é o caminho. Você tem a sua opção de você querer andar nos caminhos deles ou não. Querer estar no centro da vontade dele ou não. A escolha é sua. Você quer continuar sofrendo? Você quer continuar nessa vida de sofrimento que você vive? A escolha é sua, irmãos. Jesus diz que ele veio para os pecadores, não para os sãos. Jesus diz que ele não veio chamar os justos, mas os pecadores a arrependimento. Então Jesus ele é a solução para a sua vida. Jesus ele é a solução para essa família que o inimigo, Satanás, ele está tentando destruir a sua família, está tentando destruir o seu casamento, está tentando destruir a vida do seu filho. Por quê? Porque o diabo ele não consegue nos matar com sua força, mas ele usa o pecado para nos matar. Ele não tem poder suficiente para nos pegar e nos rasgar vivo. A Bíblia diz que ele anda bramindo como leão, procurando a quem tragar. Mas ele não faz isso porque maior do que ele é o que está em nós. Então ele não tem poder suficiente para nos matar vivo. Mas ele usa as coisas da vida, o pecado que nos mata a todo dia, as consequências do pecado para destruir a nossa vida. E às vezes a gente fica se perguntando, meu Deus, por quê? Por que isso está acontecendo na minha vida? Eu era próspero, eu tinha uma empresa, eu tinha um trabalho, eu tinha tudo. E agora minha vida está destruindo, meu casamento está acabando, meu filho está nas drogas, meus filhos, todo o dinheiro que pega agora é para roubar, para traficar. Por que isso está acontecendo na minha vida? Antes de você se perguntar o porquê isso está acontecendo, você deveria parar e pensar e analisar, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou agradando a Deus com aquilo que eu faço, com aquilo que eu ando falando por aí, com as minhas ações, com a forma que eu vivo? Será que eu tenho agradado a Deus? Essa é a pergunta, irmãos, tá? É isso que o diabo ele não deixa você perceber, tá? Porque pecar é bom, irmãos, tá? Para nossa carne, pecar é bom, é uma maravilha, mas o pecado ele traz a consequência, irmãos, tá? A consequência do pecado é muito grande, tá? Talvez você ache bom você tomar uma cervejinha no final de semana, você usar droga, você deixar sua esposa em casa e você ir trair ela, tá? Talvez isso seja super bom, super prazeroso, mas isso vai trazer uma destruição tremenda na sua vida, irmãos, tá? E não pense que essa destruição ela vem logo de imediato. Às vezes pode acontecer, tá? De surgir logo o efeito imediato, mas às vezes vem ao longo do tempo, tá? E você vem sofrendo, acontece uma luta na sua vida de um lado, acontece de outro, e às vezes você fica totalmente cego, sem discernimento nenhum, tá? Para você entender o porquê que isso está acontecendo na sua vida. Porque o diabo, irmãos, antes dele nos matar, ele cega eu e você espiritualmente, tá? Para você não ter o discernimento de entender, tá? O porquê isso está acontecendo e para que você não tenha o discernimento de compreender, tá? Para ir buscar a solução para esse problema. Porque tudo que o diabo quer é que você fique aí, ó, no charco do lodo, que você fique enfrentando esse problema achando que nada mais pode resolver essa situação, achando que a sua vida acabou, que a sua vida é um lixo, que ninguém gosta de você, que ninguém ama você, que ninguém dá a mínima para você. Tudo isso é o diabo que coloca na sua cabeça. E a Bíblia diz, pode um pai rejeitar o seu filho, mas Deus jamais rejeitará, irmãos, tá? Deus ele jamais rejeitará. E tudo que Satanás ele faz é achar que você é um ninguém, um sem valor, tá? Nós não tínhamos preço, valor nenhum, irmãos, tá? Mas Jesus ele pagou o preço, tá? Nós éramos sem valor mesmo.
mas Jesus ele pagou o preço naquela cruz. E hoje você tem valor, tá? Você tem preço e não tem preço que pague, tá? O seu valor, porque o preço foi muito alto, irmãos. Foi preço de sangue, tá? Você é uma alma preciosa para Jesus, tá? Não pense que você é um coitadinho, que você é um sem valor, que muitas vezes você pode não ter uma condições financeiras boa, você pode não ter um bom trabalho, você pode não ter uma aparência diante da sociedade boa, mas você é alma preciosa para Jesus, tá? Jesus morreu por você. Jesus não morreu só por quem está dentro de igreja A, B ou C, irmãos, tá? Todos são filhos de Deus, tá? Jesus morreu por todos. Agora cabe a você ou não reconhecer o preço que ele pagou por você, tá? O sangue que ele derramou lá naquela cruz foi por você. Não foi só por quem está dentro de igreja, tá? Quem está dentro de igreja porque já reconheceu o preço que ele pagou. Talvez você esteja fora ainda porque você ainda não entendeu esse propósito, tá? Que o propósito de Deus desde o início, irmãos, é salvar você. O propósito de Deus desde o início é salvar a tua casa. O propósito de Deus desde o início é cada dia mais que você venha a ser abençoado, tá? E próspero em Cristo Jesus. Tenha uma família boa, uma família estruturada, uma família feliz. Que seus filhos criem no caminho do Senhor. Como a Bíblia diz no livro de Provérbios, ensina o caminho que teus filhos devem andar, para quando chegar a sua velhice, ele não se desvie dos seus caminhos. Só que os pais de hoje, irmão, não têm esse discernimento de ensinar o caminho que os filhos devem andar. Hoje em dia, um jovem de 9 anos já está portando uma arma. Por quê? Os pais hoje não falam mais de Jesus. Nem mesmo os pais hoje em dia vão para uma igreja, irmãos, tá? Ouvir a palavra. Não, vou levar meu filho num lugar bom, um lugar tranquilo, um lugar de paz, tá? Um lugar onde meu filho venha aprender coisas boas. Hoje em dia os pais já pegam um copinho de cerveja e dá para os filhos. Um menino de 3 anos hoje em dia já segura um copo de cerveja, irmãos. Já segura uma arma. Essa, tá? Essa é a forma que os pais, tá? Têm criado seus filhos. E isso vai surgir na geração que está por vir, tá, irmãos? Imagine quantos bilhões de pessoas existem no mundo e observe se várias pessoas criar seu filho dessa forma, não disciplinando. O filho com 5 anos de idade grita que não vai mais para a escola e fica por isso mesmo. O menino não vai mais para a escola. O menino ele é rebelde dentro de casa. Os pais não batem, não disciplina, não botam a vara. Essa é a geração, irmãos, tá? O que você vai esperar dessa geração? Você vai esperar coisa boa dessa geração? Você tem certeza, irmãos, que você vai esperar alguma coisa boa dessa geração? Então seja um pai sábio, seja uma mãe sábia, tá? Lute pela sua família, ensine o seu filho o caminho que se deve andar, tá? Não estou falando aqui de religião, não estou falando de você vir para a igreja A, B ou C. Ensine o caminho que o seu filho deve andar, tá? Seja você o espelho que você quer para o seu filho, tá? Se você não quer que seu filho entre na droga, não entre na droga. Porque isso aí, ó, ele vai olhar para você e falar: pai, você tá na droga, pai. Você é um espelho, irmãos, tá? Se você for um homem de bem, seu filho vai querer ser igual a você. A gente sabe que nem sempre isso acontece, mas é casos raros, irmão, tá? É casos raros. Então seja um espelho para o seu filho, tá? Ensina seu filho a perdoar, ensina seu filho a amar, ensina seu filho a não roubar o que é dos outros, ensina o seu filho a respeitar os idosos, ensina seu filho a ser uma pessoa boa diante da sociedade, irmãos. E você vai ver o fruto disso quando você envelhecer. Ele vai cuidar de você, ele não vai te desprezar. Mas muitos pais de hoje, irmão, não ligam mais para os filhos. Aí os filhos crescem revoltados, tá? O mundo oferece várias coisas para ele. Ele cresce revoltado com a forma que os pais criou ele. Os pais não deu amor a ele, não deu carinho, não deu atenção, tá? Só queria saber de droga, cachaça, curtição. E os filhos crescendo, a cada dia mais crescendo, aprendendo o que o mundo tem para oferecer para eles. E aí, quando ele chegar à sua velhice, o pai vai querer que o filho cuide dele. Aí onde muitos filhos rejeitam e muitos pais ficam aí abandonados na sua velhice, tá? Porque muitos
quando era novo, que tinha seus filhos, não ensinou e não foi um exemplo para os seus filhos, tá? Então, irmão, seja um pai sábio, tá? Seja como Noé, mesmo você ainda não entendendo os propósitos de Deus, mas seja obediente a Deus. Seja obediente a Deus, que você vai ver lá na frente que a sua obediência, irmãos, vai valer a pena. Vai valer a pena todo esforço que você fizer para Deus. Que a palavra do Senhor nos fala no livro de Coríntios que o vosso trabalho aqui na terra não é em vão, tá? Não pense que você está trabalhando para Deus em vão, tá, irmãos? Não pense que você está trabalhando para o pastor, não pense que você está trabalhando para o pregador, não pense que você está trabalhando para ninguém aqui na terra, tá? A Bíblia está aqui para a gente trabalhar para Deus, irmãos, tá? Tentar ganhar almas para o reino de Deus, tá? O propósito de Deus é ganhar almas para o seu reino, tá? Jesus nunca veio prometendo que você iria ganhar um apartamento, um carro, tá? Uma casa boa, uma vida próspera. O propósito de Deus é te salvar, tá? Se Ele te der, amém, glória a Deus, tá? Se Ele te der uma vida financeira boa, amém, glória a Deus por isso, tá, irmãos? Mas muitos estão focados somente em buscar aquilo que Deus tem para dar, mas não quer oferecer nada, tá? Não quer oferecer nada, tá, irmão? Só quer apenas sugar de Deus, achando que Deus é alguém que tome para você, e onde eu não ofereço nada para Ele, tá? Somos criaturas, irmãos, tá? Deus, Ele é o Criador, e nós não somos melhor do que o Criador, tá? Somos obras feitas pelas suas mãos, então temos que ser obedientes, irmãos, tá? Quer ter uma vida abençoada por Deus? Seja obediente, tá? Tudo está através da obediência. Tudo está através da sua fé em Deus, tá? Então que você possa refletir nisso, tá, irmãos? Que você possa refletir naquilo que Deus falou através da sua palavra para você, tá? Você que é pai, você que é mãe, tá? Seja obediente a Deus, esteja no centro da vontade de Deus, tá? Que Deus, ele vai fazer aquilo que você jamais imaginou, tá? Essa foi a mensagem que o Senhor colocou em meu coração para trazer para vocês. Talvez essa seja também a última live aqui desse ano de 2019, tá? Então que Deus possa abençoar você, a sua casa, te proteger, te dar um ótimo fim de ano, tá? Que Deus proteja toda a tua casa, toda a tua família, e que você cada dia mais desperte, tá, irmãos? Desperte, porque Jesus está voltando, e ele disse que na sua volta muitos estariam dispersos, tá? E isso já tem acontecido. Muitos não estão focados mais na volta de Jesus, tá? Só estão focados nas demais coisas, tá? Estão buscando as demais coisas. Estão tão preocupados com suas coisas, com o que vai comprar no Natal, para que lugar ele vai viajar, com que carro eu vou comprar, com que carro eu vou para tal lugar. Estão esquecendo da volta de Jesus, tá, irmãos? E Jesus vai pegar muitos despreparados, tá? Olha aquela passagem das 10 virgens. 5 virgens prudentes, 5 nécias, tá? Todas têm as lâmpadas, azeite, mas a Bíblia diz que ambas dormiram. Só que o problema não é você dormir, o problema é você dormir despreparado, tá? E a Bíblia diz que alguém gritou, aí vem o noivo. E ambas saíram correndo ao encontro do noivo, mas as nécias dormiram despreparadas. E a Bíblia diz que quando elas foram sair ao encontro do noivo, pegar sua lâmpada, tá? Para ir ao encontro do noivo, a Bíblia diz que as suas lâmpadas estavam apagadas, tá? E ela chega para as virgens prudentes e fala, me arruma um pouco do teu azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagadas. E nós precisamos também de ir contra o noivo. E a Bíblia diz que as virgens prudentes, ela fala com as nécias, nós não podemos te dar, porque se nós te der, vai faltar para ti e vai faltar para nós. Vai aonde vende e compra. E a Bíblia diz que quando elas saem para comprar, tá? Um bom tempo depois, quando elas voltam, a porta já estava fechada. As virgens prudentes, tá? Já tinham entrado para as bodas, e as virgens nessa ficou lá batendo na porta. E o Senhor, ele diz, vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, irmãos, o problema, tá? Não é você dormir, o problema não é você querer ser próspero, você querer fazer uma faculdade, você querer ter um bom estudo. Tudo isso você pode fazer, tá, irmãos? Mas o problema é você estar com seu pensamento, ó, você está com sua vida diante de Deus, tá?
qualquer momento a trombeta tocar, você ter um acidente, você tropeçar e você morrer em Cristo, tá? Se você morrer em Cristo, tenha certeza que você vai ter a vida eterna, tá? Mas se você morrer despreparado, a Bíblia diz que quando a gente morre, irmãos, tá? Sem estar em Cristo, a Bíblia diz que o Senhor, ele olha para você, né? Ele olha para você e só acha iniquidade. Você não se arrependeu, você não se preparou, você não andou conforme a minha palavra, você andou com as mesmas práticas que o povo do mundo vive, tá? E a Bíblia diz que há mais castigo para Sodoma e Gomorra do que para essas pessoas que ouvem, tá? Que ouvem e não praticam, tá? Então não basta só você ouvir, tá? Você tem que ouvir e praticar. Essa é a mensagem, tá, irmãos? Então que Deus te abençoe, te proteja, tá? Em nome de Jesus.